E aí pessoal do primeiro ano, vamos lá, né, dar sequência nos nossos conteúdos, no nosso estudo. E lembrando que essas aulas elas estão sendo disponibilizadas lá no portal, né, na plataforma digital que o colégio dispõe para vocês. E a gente também está disponibilizando no YouTube para que vocês tenham acesso livre, né, caso precisem visualizar mais de uma vez, né, nesse período de quarentena que a gente tá passando. Então, hoje a gente vai estudar um pouco sobre congruência de triângulos. O assunto é na página 37 do livro de vocês, beleza? Então vamos ver lá o que é essa parada aí. Muito bem, então congruência de triângulos. Existem casos de que triângulos são semelhantes, certo? Então eu vou mostrar aqui 4 casos, 4 situações em que você vai determinar e dizer que esses triângulos são iguais. Qual é a consequência disso? Deles serem semelhantes, deles serem congruentes. Os seus lados e os seus ângulos vão ser iguais. Só que qualquer lado? Não, de maneira nenhuma. Você tem que visualizar uma forma em que você consiga sobrepor um triângulo no outro. Tipo aqui, primeiro caso de congruência de triângulos. Eu tenho L e AL. O que é isso? Lado, ângulo, lado. Ou seja, ele vai estar discriminando um lado, um ângulo e outro lado. E dizer que essa mesma situação acontece nessa outra figura. Lado, ângulo, lado. Então quer dizer que este caso, se eu estou dizendo que eu tenho um lado, um ângulo e um outro lado iguais a esse, né, eles são congruentes. Os triângulos são congruentes. Então eu vou afirmar, por exemplo, que o segmento AB é igual ao segmento EF, né? O segmento AC também vai ser igual ao segmento EG. E assim por diante, né? BC igual a FG. E os ângulos também que estão na mesma posição também serão iguais, certo? Então, sei lá, alfa aqui, beta. Aí eu posso dizer que a medida daqui é igual à medida daqui, né? A medida de alfa vai ser igual à medida de beta, beleza? Então, essa é a consequência desses casos de semelhança de triângulos, certo? Primeira situação, quando eu tenho um lado, um ângulo e um lado iguais. Segundo caso, deixa eu focar aqui, depois eu vou para a observação. É quando a gente tem um ângulo, um lado e outro ângulo. Então, ó, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, faltou aqui, ângulo. Então, vocês veem, ó, eu tenho um tracinho, indica a mesma medida. Aqui 2 tracinhos, aqui 2 tracinhos. Então, medida diferente, mas é igual a essa, né? Diferente dessa, mas essa é igual a essa. E o lado também identificado. Então, segundo caso de congruência, é quando eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo. Beleza? Iguais, né? Ângulo, lado, ângulo, iguais. Terceiro caso, quando nós temos os 3 lados iguais. Aqui mole, né? Se eu tenho os 3 lados iguais, mesma medida, o triângulo com certeza, os 2 triângulos serão semelhantes, né? Serão congruentes. Eu consigo sobrepor os triângulos, né? Então a ideia é essa, é você conseguir colocar o triângulo em cima do outro, né? Observando o mesmo ponto, tal. Percebam aqui, eu coloquei esse segmento aqui de propósito, né? Essa figura de forma oposta a essa. Então, tipo, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma sobreposição, eu teria que pegar esse ponto A, né, ó, e jogá-lo aqui para frente, para ficar exatamente igual a esse outro triângulo, certo? Então, essa é a ideia, viu? De você pegar a figura e sobrepor a outra, certo? Por que, professor, o senhor está frisando muito isso? Porque nas questões, as figuras, né, os triângulos, eles não vão vir assim tão facilzinho, não. Vai estar oposto, vai estar um para cima, um para baixo. Então você tem que fazer giros, às vezes algumas rotações, para que as figuras sejam sobrepostas e você consiga fazer as igualdades, consiga fazer as equações que você vai montar para poder resolver os problemas, beleza? Então, o último caso de congruência de triângulos é lado, ângulo e ângulo oposto. Eu tenho um lado, um ângulo e um ângulo oposto. O que é oposto? Oposto ao lado que ele identificou. Então, ó, identifiquei esse lado, ângulo. Aí eu vou botar esse outro aqui? Não, porque aqui seria ângulo, lado, ângulo. Aí ele vem para cá, oposto ao lado identificado. Então, por isso que ele diz que é ângulo oposto. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, ó, lado, ângulo, ângulo oposto.
Beleza? Então esses são os 4 casos que nós temos, certo? De semelhança de triângulos, de congruência de triângulos. Aí vamos aqui dar uma sacada nessa observação. O que é que eu estou dizendo aqui? Se a questão identificar apenas os ângulos, né, se for identificado, né, identificando apenas os ângulos, isso não garante que os triângulos eles são congruentes não, certo? Então se na questão tiver só a identificação dos ângulos, então a gente não garante que aqueles triângulos são congruentes, tá certo? Mas vamos ver um exemplo aí da consequência dessa situação. Determine o valor de x na figura. Aí tá lá 2 triângulos, certo? E tá lá com aquelas marcaçõezinhas, né? Eu estou identificando aqui lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Perceba, igual, igual, o ângulo também, esse lado aqui também. Eu já estou aqui com um caso de semelhança de triângulos, né? Eu posso dizer que esses 2 triângulos eles são sobrepostos, né? Eu consigo sobrepor eles e as medidas são iguais. Então, como calcular o valor de x? Eu vou poder dizer que x mais 4 é igual a 10? Que 5x menos 12 é igual a 10? De forma alguma. Como eu disse, você vai ter que sobrepor as figuras. Então, o segmento que é igual aqui é o AB igual a EF, certo? Então, AB é igual a EF. Esses são os segmentos iguais. Então, eu vou pegar a medida que tiver nesse segmento e igualar com a medida que está nesse outro segmento. Então, como eu fiz aqui, x mais 4 é igual a 5x menos 12. Equaçãozinha do primeiro grau. Você isola as incógnitas, né, e os números. Passa a incógnita para o lado esquerdo, número para o lado direito. Não necessariamente nessa ordem, pode ser também o contrário. Mas a gente estuda desde o fundamental assim, né, mas não importa não o lado que você isole não. Então, pego o 5x que está positivo, vai para o outro lado, vai negativo. Pego o 4 que está mais, vai para o outro lado, vai menos. Então, aqui eu tenho sinais diferentes. X positivo, menos 5x. Aí sinais são diferentes, você subtrai e mantém o sinal do maior. Aqui os sinais são iguais, então você soma e repete o sinal. Menos 16. Pelo fato da incógnita aqui estar negativa, a gente multiplica por menos 1. Então inverte tudo. Menos 4x fica 4x positivo. Menos 16 fica mais 16. O 4 que está multiplicando, operação inversa, divisão. Então passa para o outro lado dividindo. 16 por 4 dá 4. E a gente acaba de determinar o valor de x aí na figura, né? Então, vocês vão ficar como um exercício para responder a página 39 do livro de vocês. E até a próxima aí, a próxima aula. Valeu? Abraço.